Na hora que o pessoal chegar aí, começar a lutar um pouco mais aí eu falo um pouquinho sobre os trabalhos. Antes disso, deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui. Aí falando do Andrés, falando do Leco, falando de todos, é sempre... Recebi bastante trabalho já aqui que eu consegui responder, então eu já mostro aqui também de alguma forma, porque... Mas a data de entrega já foi, não foi, professor? Não, estou dizendo, já foi, mas eu não consegui ainda baixar todos, né? Aham. Eu vou explicar um pouquinho mais para Professor, frente. boa noite. O senhor recebeu o meu trabalho? Opa, tudo bem, Felipe? Eu recebi todos os trabalhos, sim. É que eu não consegui responder ainda para todos, mas até esse final de semana eu consigo. Eu vou explicar o porquê mais para frente. Deixa o pessoal chegar aí eu falo um pouquinho sobre o trabalho, beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar já a tela aqui com vocês. Nós, na aula passada, né, nós pegamos aí esse tópico do livro do Prisma, né, que está publicado aí, que é uma continuação, na verdade, né, um material bem extenso aí, interessantíssimo. Então, eu republiquei, né, no sentido de utilizá-lo aí ainda como continuação. Nós vimos uma parte aqui, aí demos uma interrupção em algum momento por conta do tempo, né? E deixamos para dar continuidade na aula de hoje, né? E deixa eu ver se esse tamanho tá bom. Não tá bom. Espera aí, 260. Vou deixar um tamanho mais adequado aqui. Então, o que nós vimos, né? Vamos só dar um review rapidinho. Vou tirar aqui que já está dando calor aqui. Que em modelos de análise, que vocês devem recordar que nós também já falamos sobre análise de projetos e projetos de interface, existe aí a questão de análise, né? Então, esse modelo estabelece um perfil aí dos usuários finais do sistema, né? E traz um projeto centralizado conforme... Deixa eu só ver aqui a descrição, né, que tem aqui do nosso autor, pulando a página aqui do Jeff Payton, que ele diz que a verdade é que projetistas e desenvolvedores, no caso ele se inclui, né, como profissional da área, em geral, né, todos pensam nos usuários, não tem como, né, é fato. Mas, entretanto, na ausência de um consistente modelo mental de usuário, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, específico, nos colocamos no lugar desses usuários. Então, a autossubstituição não é centralizada no usuário, é egocêntrica, né? Então, de alguma forma, ele está sugerindo que existem situações de impossibilidade, é natural isso acontecer, não vou falar que é difícil, na falta, né, ou na ausência de um modelo mental de usuário, né, específico. Ou seja, pensar ou saber como, né, os usuários pensam, né? Então, esse é outro ponto fundamental aí que a gente está vendo da questão da interface. Então, para construir uma interface aí de usuário efetiva, né, todo projeto tem que começar com um entendimento dos usuários pretendidos, incluindo perfil de idade, gênero, habilidade física, educação. Boa noite. Boa noite. Formação cultural, origem étnica, motivação, metas e personalidade. Isso é uma sugestão, né? Que ele trata aqui. É lógico que a gente não vê isso acontecer em todos os aspectos, né? Trazendo quem é esse usuário nesse grau aqui, né? Inclusive de origem étnica, né? Metas, personalidade, formação cultural, né? Muito difícil de repente a gente conseguir atingir.
depende do produto, mas no nosso caso que a gente está citando aqui para desenvolvedor, projetista, alguma coisa nesse gênero, né? É um pouco mais difícil aí. A gente pega, na verdade, o usuário, né? Vamos pensar aí, vocês tiveram uma experiência, não vou dizer que foi a primeira, né? Não sei, enfim, mas para desenvolver um site a partir da tua criatividade, certo? Então eu coloquei uma proposta de atividade para vocês, para desenvolver por meio de uma ferramenta case, né, qualquer, eu dei 2 sugestões, o Wix e o WebNode, mas tem gente que fez até fez um protótipo para mobile, também ficou muito legal, eu recebi os prints das telas. Então, vocês tiveram essa experiência, né? Tiveram que sentir isso na pele, que eu estou acabando de falar aqui, ó, né? Se colocar no lugar do usuário, né? No modelo mental do usuário específico, não é? Vocês tiveram essa experiência. E vão rever, eu acredito que ainda vocês vão rever para quem vai dar continuidade, que eu vi que tem alguns que vão levar isso como negócio adiante ou não, enfim, mesmo que seja um protótipo de um negócio, né? Então vocês vão ter que rever isso, faz parte. É igual música, etc. É uma arte. Está empírico, né? Dentro de nós, aí, desenvolvedores ou criadores, que sejam, projetistas, né? Isso está empírico. A gente está criando algo, né, do zero, né? Sem uma obrigatoriedade, né? Não houve uma obrigatoriedade. Vocês vão fazer o menu aqui, vão pôr esse botão aqui no HTML, né? Eu tenho projetos que eu já trabalhei com HTML, que às vezes você deixa uma flexibilidade no desenvolvimento, mas de alguma forma você não pode sair daquele pilar, né, da essência do desenvolvimento inicial, para que depois os alunos, vamos falar assim, que são os programadores, comecem a usar a sua criatividade. Mas, de qualquer forma, começa-se de um modelo um pouco mais engessado. E isso, de certa forma, eu percebo essa diferença de quando você trabalha com template pronto. De novo, hein, não estou sendo favorável nem desfavorável, só estou apresentando os modelos, né? E quando você tem um usuário, um desenvolvedor que está começando, né? Pega um HTML5 e pega aí alguns outros modelos, a iniciação desse desenvolvedor, ele é um pouco mais lento para quem está começando na linguagem. É obrigado a conhecer a linguagem? Eu afirmo que sim, é importante. Até para saber qual é a diferença, né? Então, vocês passaram por essa experiência, só que de outro lado, quando você vai pela linguagem, você não consegue pensar muito como usuário, você vai pensar isso depois que você dominou a linguagem, e aí você começa a refazer a questão de cores, de layout, de apresentação. Com template, como vocês perceberam aí, tem vários modelos, muitas empresas utilizam templates aí. Deixa eu lembrar o nome de um programa bem famoso, eu esqueci o nome, que até a NASA utiliza para o site dela, que é com base em templates. Eu esqueci o nome da empresa. Depois pode ser que eu lembre aí e comente e mostre aí para vocês. Inclusive, em Barueri tem uma empresa que trabalha muito forte com o desenvolvimento e procura aí novas mentes, né? Vamos falar assim, para desenvolver a criatividade. Então, o ponto é você ter a possibilidade de criar. Isso ficou claro. Vocês utilizaram uma criatividade fora do comum, né? Já falando um pouco dos trabalhos, todos que eu consegui responder, eu fiquei assim, é muito bacana você ver para quem conseguiu fazer. Não são todos que têm a possibilidade de fazer, eu entendo isso, mas e não estou desmerecendo quem não tem a possibilidade, só estou dizendo que para quem fez, a gente percebe que utilizando a criatividade e a livre, né, ficando livre, independente de qual forma que for,
eu acho que a criatividade é que ela supera. Então, para esse momento de desenvolvimento, de criação, esse é o ponto. Então, para quem vai pegar agora uma linguagem HTML, que pode ser que seja alguma disciplina de vocês, né? Não sei se vocês terão aí o Web 1 e o Web 2, né? Que é a introdução, né? Aí faz uma programação um pouco mais simples e depois já vai para a Web 2, utilizando, sei lá, o JavaScript, né? Para fazer algumas coisas e tal. Isso vai fazer diferença para vocês lá na frente. Vocês estão tendo uma experiência agora visual, né? Como a gente viu na aula passada, de cores, tipo de letra, você já está começando a entrar no determinado formato de que você sabe muito bem o porquê das coisas que você está pondo na sua tela. Agora, né? E também, né? E observando que padrões de templates prontos favorece na hora de você criar o teu template, né? Na hora que você já quiser fazer ele em HTML, por exemplo, ou JavaScript, que seja, você já fala, opa, já sei um modelo, né? Que é bastante utilizado, que você vê, e você vai conhecer as técnicas por trás disso, e aí você que vai tomar essa decisão. Você mantém, se for desenvolver em web, ou que seja em Android, que eu creio que vocês também terão aula de Android, ou o Fusca, né, que é a nova proposta do Android, já era para ter sido lançado aí, substituindo o Android. Então, o Fusca vai ser a linguagem, porque houve a Google comprou, uma coisa assim, que seja o Fusca ou o Android, vocês já vão ter uma visão, né, como a gente está vendo aqui, ó, um modelo mental, né, específico para aquele segmento, né? Então, colocar aquelas fotos que nem de comida, né? Um site no segmento de comida, são fotos trabalhadas, bem elaboradas, requer um fotógrafo específico, não que os sites, todos os sites precisam, mas tem coisas que são mais específicas, né? Não dá para você bater uma foto ali, fica diferente, fica totalmente diferente quando você trabalha em conjunto, né? Observando o que esse seu... eu falo usuário, mas pode ser cliente, né? Também, vamos colocar no lugar também de quem vai acessar o teu site, ou o site de quem você está elaborando, e não é só a questão de quem vai manipular o teu site, né? Como cliente, mas também o cliente, você está desenvolvendo para um cliente seu, mas o cliente dele vai consumir os produtos. Então, vocês estão tendo essa experiência, essa oportunidade, e a gente vê isso claramente nos textos, né? Que eu diria, já está aí, ó. Então, qual que é o ponto, né? Para a gente observar? Que tudo isso aqui que está escrito, né? Que a gente vê que são definições, e não são não indicas, né? São, olha, para construir a interface do usuário, quer dizer, é uma linha de raciocínio lógica, né? Não tem como você fugir disso. Então, isso daqui, qualquer pessoa que está estudando ou vai começar, ela vai seguir, mas ela tem que ter o quê? Um diferencial, que eu falei que é o ponto. O ponto é esse, ter um diferencial. Diferencial para a elaboração de interface, quer seja já obtendo o modelo mental ou não, né, mesmo com o modelo, é a criatividade. É a criatividade. Esse é o ponto que vai fazer vocês sempre olharem para isso, né? Falam, pô, eu consigo ter criatividade aqui ou não, né? Então, não deixa inibir a tua criatividade, e não deixa nada amargar isso, né? Falar, é uma pessoa fazer um comentário, é você, então isso é uma arte, gente. É uma arte, não tem beleza melhor ou pior nessa arte. Basta a gente olhar algumas artes aí, não é? Peguem algumas artes aí que vocês ouvem falar que é maravilhosa, para muitas que custa caríssimo, aquela... E você olha para aquilo e você fala, não é possível que estão falando que isso aqui é uma arte, né? Que vale... Então, então você critica, mas ao mesmo tempo você sabe que o que prevaleceu foi a criatividade, foi o diferencial.
não é aquele contorno perfeito que parece uma foto, às vezes não é isso que é tão importante, mas sim o ponto da pessoa falar, poxa, naquele momento da vida dela, ou do mundo, né, conforme os acontecimentos mundiais, teve uma feira de eventos, não sei o que lá, e a pessoa aproveita aquela sensibilidade que ela tem e traz isso para a arte dela. Então, para o site de vocês, ou programas que seja, desenvolvidos, ou mobile, etc., esse momento ele vai interferir para quem vai projetar ou fazer uma interface. Então, é isso mais ou menos que ele está querendo dizer aqui, traduzindo em meados, né? Para que você tenha aí essa consciência dessa necessidade. E aí ele vem classificando os usuários, né? Aí a gente vai para a questão mais teórica do assunto, que, olha só, para construir uma interface do usuário efetivo, todo projeto tem que começar com o entendimento dos usuários pretendidos, incluindo o perfil que eu acabei de falar. Vou repetir, da idade, o gênero, para quê? Para que você possa classificá-los, né? Esses usuários. Como assim? Como assim? Então, é um ponto fundamental aqui, ó. Usuários... Deixa eu só ver aqui o pessoal que está chegando. Eu queria... Tem uma opção aqui, deixa eu ver. Gerenciar permissões. Eu não sei se eu consigo... Ele vai abrir uma tela aqui. Agora acho que não dá mais tempo. Eu precisaria mudar isso aqui, senão toda hora eu vou ficar abrindo aqui para... Mas não tem problema, vamos lá. Como assim, né? Classificar os usuários. Olha só, usuários novatos. Nenhum conhecimento sintático, né? Vamos falar assim, do sistema e pouco conhecimento semântico, né? Que tem aqui embaixo, ó. Sintático, nesse contexto, refere-se à mecânica da interação, né? Necessária para que ele consiga dominar. E o conhecimento semântico refere-se ao sentido subjacente da aplicação, o entendimento das funções realizadas à medida que a entrada e saída de metas e objetivos dos sistemas vão acontecendo. Então, é isso que ele está sinalizando aqui. Né? Licença aí, Então, professor. Toda? Opa, é que tem dois alunos tentando entrar aí, o Matheus Braga e o Pedro. Não tá conseguindo entrar. Vamos ver aqui. Eles Eu vi tentaram aí? O Matheus Braga, deixa eu ver. E Pedro. Pedro Henrique está aqui. O Matheus, eu vi que ele saiu. Eu fui autorizar que ele saiu. Aí, quando for assim, sinaliza ali, ó, fecha. Não sei se ele está usando o Microsoft Teams instalado ou o site para ele fechar e tentar acessar de novo, que aí dá certo. Demorou, vou ver aqui. Valeu. Por favor. Obrigado, eu. Qualquer coisa me sinaliza aí. Então, novatos, né? Quem não tem aí conhecimento voltado para a questão da sintática e também pouco conhecimento semântico, das funções, né? Do que vai acontecer e também da navegação, né? Então, do modo geral. Então, logicamente, são novatos. Usuários intermitentes e com conhecimento com conhecimento. Intermitente e com conhecimento. Então, ele tem um conhecimento semântico um pouco mais razoável das aplicações, mas lembrança relativamente baixa das informações necessárias para usar a interface. E aí tem o usuário frequente com conhecimento. Então, ele tem um bom conhecimento sobre o amplo aí do sistema, né, que muitas vezes levam à síndrome do usuário poderoso, indivíduos que procuram atalhos e modos de interação abreviados. Então, aí você já tem um nível mais próximo de alguém que, teoricamente...
teoricamente já manipula com frequência, né? Uma certa frequência aí, usuários frequentes, com conhecimento. Bom, diante disso, o modelo mental de usuário, que é uma percepção do sistema... Professor, boa noite. Opa, boa noite. Então, eu queria falar com alguém da sala, que eu acabei ficando sem celular, aí eu não estou conseguindo acompanhar o grupo da sala e tal. Aí eu gostaria de alguém que tivesse o Facebook, o Instagram, porque eu não estou conseguindo, por conta da quarentena, arrumar meu celular. Aí eu gostaria de alguém com Facebook, com Instagram, que eu consiga conversar com ela para saber alguma notícia que passam no grupo, se alguém puder me ajudar. Legal. Vamos combinar o seguinte, quem que é o representante aqui da sala? Está aí presente? Na primeira fase serão testados agentes das polícias militares, civil. É o Pedro, professor. É o Pedro, Oi? eu acho. É Pedro, eu acho. Mas deixa eu ver aqui, Pedro. A Bia, eu acho que também tá. A Bia é uma das representantes. A Beatriz aqui? Ela faz parte também. Vamos ver se o Matheus vai conseguir entrar agora. Eu só preciso de alguém mesmo só para saber se passa um trabalho, caso eu não consiga assistir a aula e tal, só por conta disso mesmo. Não, tem que falar mesmo, Felipe, você está certíssimo, tá? O que eu estou pedindo, o que eu iria propor é o seguinte, a pessoa anotar o teu e-mail, né, e por e-mail você consegue acessar? Consigo. E, sei lá, copiar o texto que de repente recebe do... como é que se diz? Que está ali no WhatsApp, encaminhar para o teu e-mail, que é só clicar ali, encaminhar a conversa e manda para o teu e-mail, se não for pedir muito, tá? Eu acho que assim, a gente está num momento delicadíssimo aí, a gente tem que pensar nessas situações, que hoje aconteceu com o Felipe, amanhã pode ser com a gente, né? Dentro dessas condições aí, então eu espero que ninguém tenha que passar por isso, lógico, mas de qualquer forma ele está pedindo aí, eu deixo aqui até registrado, né, para que ou vocês coloquem, quem tem o grupo, aí todos vocês estão no grupo, né, provavelmente, coloque essa situação. Felipe, fala o teu e-mail para alguém colocar no grupo e já colocar essa informação no grupo aí, por favor. Aparecer aqui no programa, nem da área de casa acontecer. Caso eu derrubo ela no meio da sala, o que ela me dizer? Se eu for na casa dela, ela vai estar aqui. Márcio. Se ela derrubar da área dela, ela vai me matar. Lipe com 2 L. Ela foi tão burra que eu conversando com ela, tudo que ela tinha de áudio dos povos, ela estava me mandando. Não, Lipe. Ela me mandava e @yahoo.com.br. Já fez essa reportagem no Zão? Tá aí, ó, por favor, É e-mail pessoal. representante. Ele tá no grupo? Ele tá no grupo? Sim, eu tô no grupo, mas pelo meu número. Ah, tá. Qualquer coisa você passar o seu número aí, a gente colocar lá. Então, em questão, eu consigo também pelo número da minha mãe. Pode ser uma escolha também. Manda ver aí. Quer colocar aí? Pode ser que aí seja alguma coisa de trabalho referente a isso, seria até uma boa. E aí? Só um momento, deixa eu ver aqui. Tá no grupo do ABS lá da faculdade ou no grupo da faculdade? Sim, eu estou nos dois. Só que só no meu número, né? Ah, tá. É 961 37 18 57. Pessoal, por favor, vamos aí aproveitar aí, acho que essa gentileza para alguém. Coloca no grupo, quem já está no grupo, essa informação aí, divulga para incluir aí o
Já mandei aqui, professor, já. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu. Então vamos lá, continuando aqui. Desculpa atrapalhar aí a aula. Cara, não está atrapalhando de jeito nenhum, cara, ao contrário, tá? Então é isso daí que a gente tem que fazer. A proposta é essa, a gente ajudar todo mundo aí que der para ajudar, não atrapalha de jeito nenhum. Isso daí é ao contrário, a gente tá aqui para isso. Então, o modelo mental, ele traz do usuário, né? É aquela percepção do sistema. Então, é a imagem do sistema que o usuário final traz na sua mente, né? Que a gente viu um pouquinho lá, acho que algumas duas ou três aulas atrás, sobre um pouquinho desse assunto aí, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, se fosse perguntado a um usuário, de determinado processador de texto, a gente falou isso aqui na aula passada, né? Para descrever a sua operação, a percepção do sistema orientaria a resposta, ou seja, do Word, né? Se a gente tiver alguma pergunta sobre o Word, por exemplo, no processador de texto, e a gente perguntar alguma questão operacional, né? A primeira coisa que vai vir na mente dele é eles utilizando a própria ferramenta, né? Então, não deixa de ser um modelo mental que a gente vai buscar, né, desse usuário. Então, a precisão da descrição que ele vai trazer nessa pergunta, né, é que vai dar o perfil do usuário. Então, por exemplo, novatos daria no máximo uma resposta mais superficial. Você procura no menu, né, como eu já mostrei para vocês, isso é legal. Procura aqui no menu, nas abas, na parte superior, nas abas, que deve estar ali, está em ordem alfabética, de repente não está, está aqui o I, o D, o L, o R, né? Não está em ordem alfabética, então de repente ele pode ter uma dificuldade para lembrar ou vai ser um pouco superficial, né? E dá familiaridade geral com o software no domínio da aplicação. Agora, um usuário que entenda mais aí de processadores, mas que trabalha com um processador de texto específico apenas uma vez, talvez, na verdade, fosse capaz de dar uma descrição mais completa de sua função, né, do que o novato que investiu semanas tentando aprender o sistema, né? E o modelo de implementação, então, no caso, combina com essa manifestação externa de um sistema referente à aparência e percepção. Então, o modelo lógico, final aí, né, que vai ser apresentado, ele acaba sendo acoplado a todas as informações, né? Enfim. Deixa eu ver aqui a gente já falou um pouquinho. Aqui, ó. Então, o modelo que a gente vai ver aqui, né, são alguns processos do que o usuário está fazendo ou pensa que está fazendo, né? Ou aquilo que alguém pensa que deveria estar fazendo quando usa um sistema interativo. É uma outra descrição aí de um autor. Então, em essência, esses modelos possibilitam que o projetista de interface satisfaça o elemento-chave mais importante aí do princípio do projeto de interface do usuário. Conhecendo o usuário, você conhecerá as tarefas, né? Então, volto a falar, vocês tiveram uma experiência agora para desenvolver lá o site, mesmo que tenha sido mobile ou web, usando templates, e tiveram essa oportunidade e vão rever, eu tenho certeza, que o que vocês fizeram, talvez, pensando na sua experiência, lógico que é um template, tudo bem, é meio congelado ali, mas tem a opção para você trocar o menu com outros formatos, para você ter uma ideia de navegação, enfim, de qualquer forma, trouxe essa experiência, mesmo que seja inicial, né? Mas, enfim, o processo, quando ele cita aqui, ó, é de análise, né? E projeto para essas interfaces, né? Que pode representar usando um modelo espiral, que a gente já viu esse símbolo aqui, esse modelo, de acordo com a figura aqui embaixo, ó, né? Trazendo que
que é a validação da interface, a análise, o projeto e a construção, né? Que aí você tem uma espiral trazendo o processo da análise, que começa no interior, né? Englobando 4 atividades distintas. Primeiro, análise e modelagem da interface. Depois, o projeto, que pode ser feito até por meio de prototipação, né? E, por fim, a construção e a validação. Isso é um fato, né? Mesmo, não precisa nem ser espiral, né? Se a gente colocar em ordem, vai seguir um ciclo, né, de desenvolvimento nesse caso aqui. É lógico que tem aí subitens por trás disso, mas, enfim, de modo amplo e global, é isso que ele traz aqui, 4 atividades estruturais, né, para esse tipo de processo de análise de projeto para uma interface. Então, a espiral indica que cada uma dessas tarefas ocorrerá mais de uma vez. Cada volta em torno da espiral representa a elaboração adicional dos requisitos, né, e do projeto resultante. Na maioria aí dos casos, a atividade de construção envolve a prototipagem, como eu citei lá. Então, a única maneira prática de validar o que foi projetado. Então, a análise da interface focalizada dentro do perfil do usuário, né, é que vai interagir com o sistema. Então, a análise focaliza o perfil do usuário, né, para que tenha uma interação maior dentro do sistema. Então, o nível de habilidade, conhecimento da área, receptividade geral em relação aos novos sistemas são registrados nas categorias, né, que a gente viu ali, de usuários, né? Então, isso é importante. Então, para cada categoria de usuário, é feito um levantamento de requisitos. Em essência, aí, essa percepção do sistema é utilizado para a classe de usuário. Então, uma vez que os requisitos gerais, aí, é realizada a análise de tarefas mais detalhada, então, aquelas tarefas que o usuário realiza para alcançar o objetivo do sistema são identificadas, descritas e elaboradas. Aqui é um pouco mais específico, né, na elaboração desse processo. Então, a análise de tarefa é discutida de forma mais detalhada, né, ele coloca, inclusive, numa outra oportunidade, a gente vai ver. E, por fim, a análise do ambiente do usuário, que é a questão do trabalho físico. Aí tem algumas questões que ele coloca aqui. Onde fisicamente estará, né, onde estará fisicamente localizada a interface. O usuário estará sentado, de pé, ou realizando outras tarefas não relacionadas com a interface. O hardware de interface leva em conta restrições de espaço, luz ou ruído. Existem considerações de fatores humanos especiais determinados para fatores ambientais. Aqui é muito específico, né, que ele está tratando, mas são perguntas aí referente ao ambiente, né, análise do ambiente. Você tem empresas que, né, de maquinário ou até mesmo de operação aí em metalúrgicas, né? São empresas que requerem ali, requer que o usuário fique de pé, não tem jeito, né? Porque ele precisa manipular a máquina e também operar o sistema, né? Para acionar ali, sei lá, temperatura ou então o mecanismo daquele maquinário. Então, não deixa de ser uma interface. E aí você tem alguns questionamentos aí possíveis, isso é um ponto. Aqui a gente precisa lembrar que não é específico para um site, específico para programas, assim, voltados para a gente, por exemplo, estar sentado aqui em qualquer ambiente, não. Mesmo que seja web, mas a gente precisa saber aonde que vai ser utilizado, né? Então, é para lembrar, isso daqui é mais um lembrete aí, que quando a gente fala de interface, a gente está envolvendo desde piloto de avião, médico, enfermeiro, por aí vai, nas suas profissões, né? Nos seus segmentos. Bom, essas informações que são coletadas como parte da ação da análise são usadas para criar um modelo de análise para interface. Então, com base nisso, o projeto se inicia. A meta é definir um conjunto de objetos e ações
e suas representações na tela, que permitam ao usuário realizar todas as tarefas definidas. Então, existe um levantamento de requisitos para isso, e na sequência começa-se aí dar etapas, né? A gente vai ver isso mais para frente. Eu creio que vocês também terão, se não já estiverem tendo, uma disciplina ou gestão de projetos, ou modelagem de dados, alguma coisa voltada no sentido de trabalhar a informação coletada e desenvolver com base em algum tipo de projeto para iniciação desse projeto, tá? Coletando o máximo de informação. Então, para isso, né, o projeto Interface, aqui especificamente, ele vai também abordar um pouco mais adiante. A gente vai ver. E a construção, de modo geral, é a criação do protótipo, né? De certa forma, o que vocês fizeram não deixa de ser um protótipo, porque foi, entre aspas, né? Eu diria, eu não tenho dúvida que não deve ter sido demorado. Acho que a demora é mais escolher e tal, mas a partir do momento que você escolheu ali, sei lá, você fez testes, né? Clicou, viu como é que funcionava, etc. E também mostrou para alguém, né? E aí você pode falar, legal, então eu já sei o que eu vou montar, você já tem a tua ideia central, e para falar, esse é o definitivo, né? E lógico que sempre vai ter alguma melhoria que você vai querer fazer. Então, a questão é que, à medida que esse processo prossegue, né? Pode ser complementado aí a questão de construção, que é, como eu falei, você vai sempre dando uma revisão, né? Na construção desse protótipo. E aí vem a validação, né? Como eu estava falando, você traz a implementação de fato, com todas as tarefas que você acha necessário, né? Que você utilizou como necessárias ali com base nos requisitos, e leva em conta todas essas variações dessas tarefas, bem como todos os requisitos sendo atendidos, né? No grau de facilidade de uso de aprendizado da interface e também na aceitação do próprio usuário, né? Que para ele fala, ficou bom assim e tal, ou então, ainda não está, mas eu vou usar aqui, depois você altera aqui e por aí vai. Então, quando a gente trabalha nessa questão visual, né, ela é um pouco mais, eu não vou falar sem fim, porque às vezes parece que é meio sem fim, mas porque dependendo do usuário, que é a classificação do usuário, ele já tem uma experiência, não necessariamente dentro do ambiente dele, mas de conhecer o segmento dele. Quando a gente fala usuário, como eu estou falando agora, eu estou falando cliente. Então, imagina lá um cliente de uma metalúrgica, né? Ele precisa de uma interface para um maquinário específico, para operar a máquina, etc. Um exemplo. Só que ele já foi num concorrente, né, entre aspas, dele, aí já conhece isso, ou foi numa feira, ou por meio de uma revista, de uma tela, sei lá, de um YouTube, por aí vai. E ele quer uma, né, próxima daquilo. Então, é um usuário, lembra que a classificação dele, ele pode não ter alguma experiência específica de navegação, mas ele já tem um certo conhecimento do que ele precisa. Então, esse requisito ele vai levantar com você, né? E precisa aí ter a aceitação dele, mas ele pode falar, não, tá bom assim, mas vai fazendo assim, e aí ele vai tendo novas ideias, né? Mas só que não é ad eterno, né? Tem um prazo, tem um cronograma, aí que entra as disciplinas que eu falei para vocês, gestão de projetos, de software, né? Que são disciplinas que complementam isso que a gente está falando aqui, de alguma forma, para dar mais sentido, né? Porque a gente está falando aqui, mas fala, pô, mas na prática não é assim, né? Eu sentei lá e fiz em meia hora um site e tal. Sim, mas você fez para você, etc. Num projeto, né, que é o que nós estamos vendo aqui e tal, tem no mercado de trabalho, né, você tem alguns complementos para que isso ocorra, né? Para complementar, para documentar, que a gente vai ver aqui, inclusive. Acho que dá tempo ainda de ver hoje aqui. Aí, para o capítulo 11.3,
Só lembrando, tá, que esse documento está disponível aqui no encontro 13, tá? Coloquei aí princípios da usabilidade. Para quem também não sabia, eu coloquei aqui de novo, vou colocar no final dos encontros, né? O link para a videoaula que está no YouTube. Né? Essa aqui ainda não vai estar lá, né? Mas tem já os vídeos aqui. Vou fazer uma propaganda aí, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Cara, tá. Tem um pessoal que já se inscreveu aí. Quiser retomar a aula, etc., eu coloco a data na frente, né? 8 de maio. Se tiver 2 vídeos, eu coloco a parte 1 e o 2. Então, não está na sequência, tá? Mas ele tem as datas aqui para vocês. 3 de abril. E aí eu vou começando a escrever o nome do mês aqui. E vocês podem rever aí ou observar algumas questões aí que a gente vem comentando. Né? Então, só para lembrar onde está esse material aqui. Aí, em análise de interface, que são os princípios, né? Um princípio fundamental para todo modelo de processo de engenharia de software é o seguinte: entender o problema antes de tentar resolver uma solução. É outro ponto importante. Pô, preciso fazer lá um modelo, oh meu Deus, fazer uma interface, vamos falar assim, para uma mecânica, né? De moto. Você vai ter que entender um pouco sobre aquele assunto. Tá aqui, ó, entender aquele assunto, aquele segmento, visitar fisicamente, visitar sites que já existem, enfim, para ver quais seriam as possíveis tentativas para desenvolver essa solução. No caso do projeto de interface do usuário, entender o problema significa entender as pessoas. Por isso que a gente falou muito aqui de memória, né, de percepção de cores, percepção de letras. Aí vem a característica de usuário. Aí você tem usuário novato, né? Então entender esse cara, porque é ele que vai interagir com o sistema por meio dessa interface. As tarefas que esses usuários vão desempenhar, né? Vão realizar, o conteúdo que é apresentado como parte da interface, pode acontecer, né? A Clara já traz para você, tem esse formulário aqui que eu preciso transformar ele num cadastro, uma tela de cadastro. O ambiente onde serão realizadas as tarefas ou conduzidas, né? Então, são aí princípios, né? Esses 4 princípios aí importantes para a gente poder começar a fazer uma análise da solução para essas interfaces. Né? Análise do usuário. Então, a interface do usuário vem de uma única justificativa, no caso, para que a gente possa, logicamente, entender e preocupar com as questões técnicas, como ele citou já anteriormente aqui. Além do mais, a imagem mental do usuário, como pode ser um diferencial aí, né, no projeto, tá? Também já foi citado anteriormente aqui. Então, a única maneira para a gente fazer com que a imagem mental e o modelo do projeto convirjam, né, estejam de acordo, é tentar entender os próprios usuários, bem como as pessoas que usam o sistema. Então, informações de uma ampla gama de fontes podem ser utilizadas para concretizar isso. Por exemplo, há uma entrevista com o usuário, abordando de forma mais direta os membros dessa equipe aí, que se encontram como usuários finais para entender essas necessidades, as motivações. De novo, né? Está citando aqui a cultura de trabalho. Às vezes você tem que ficar lá alguns dias só observando, né? Lógico, você vai interagindo, mas também faz algumas observações, anotações, para você captar alguns detalhes. Isso pode também ser aí por meio de reuniões, tem gente que não gosta, né? Mas olha só, grupos de sondagem.
pode ser individual também, né, hoje em dia. Então, é observação, né, além de uma própria questão de entrevista, que você às vezes não precisa ir ao usuário final, mas de repente numa reunião, né? Bom, enfim, são técnicas, né, para que você consiga obter e conhecer quem é ou quais são aí, para você fazer uma análise dos usuários. Informações do pessoal de vendas, quando é o caso, né? Pessoal, o caso que eu digo, segmento, sei lá, enfim, depende do que você vai elaborar. Então, esse pessoal encontra aí regularmente com os usuários e pode trazer informações que vai ajudar. Então, porque geralmente, né? Eu vou dar um exemplo meio pitoresco, eu diria, mas eu não sei se alguns de vocês já passaram por isso. Você vai fazer uma compra fisicamente, né? Não é pelo site, vamos pensar assim. E aí o vendedor, ele abre um software ali, né? Uma tela, uma interface, para que ele selecione o produto, faça o teu cadastro e tudo mais, né? E aí, muitas vezes, você vê esse cara falando, pô, mas fala de novo teu CPF, né? Porque em algum momento ele foi querer fazer alguma coisa e perdeu todo aquele procedimento, aí ele vai sente falar, né, às vezes. Eu sou meio xereta, eu falo, deixa eu ver aí, deixa eu ver como é que é. E aí você ouve. E às vezes é o cara que está lá na ponta, né, que esse usuário, né, que tem uma gama de informações importantes aí que pode ajudar no desenvolvimento. E não a equipe de TI daquela loja, né, que está ali trabalhando, a equipe de TI, e você é o terceirizado que está desenvolvendo algo ali, ou um projeto, e, na verdade, o vendedor é o cara que tem mais ali para poder agregar em alguma situação de emergência, de requisitos, vamos falar assim, mais relevante, né? Então, isso é fato. Ou até mesmo quem está trabalhando, aí tem as suas, né? Olha, isso aqui podia ser assim e tal, e não se faz, né? É normal, né? A gente fala, pô, eu que uso, né? Eu que sou usuário final e ninguém veio perguntar, não houve. Então, a gente sabe que às vezes um negócio não tem muito essa característica, mas isso aqui, eu volto a falar, são detalhes, não é importante nós dois, mas são detalhes para que vocês guardem aí, ó, embaixo do braço, no bolso, no momento que vocês estiverem aí atuando e tal, relembrem, dê uma revisada nesse tópico, nesse assunto aí, que vai fazer diferença aí no trabalho, no dia a dia de vocês. Informações do pessoal de marketing. Então, a análise de mercado pode ser inestimável. Então, trazendo um entendimento, né, daquele segmento. Como eu falei, pô, você não entende ainda daquele segmento, mas o pessoal de marketing pode né, trazer bastante subsídios aí para que você possa montar ou elaborar algumas coisas sutilmente diferentes, né, específica aí para eles e não seguir o que o mercado está proporcionando, né? E informações também do pessoal de suporte, né, que convive diariamente com usuários. Isso quando a empresa tem, né? Então, provavelmente a fonte mais provável, né, provavelmente mais provável de informações sobre como funciona e não funciona, que os usuários gostam, que eles não gostam, recursos que geram questionamento e quais são fáceis de serem usados, né? E aí você tem, para completar, um conjunto de perguntas, né, para entender melhor os usuários de um sistema. Os usuários são profissionais treinados, técnicos do setor, né, enfim, independente do setor. Né, já faz uma diferença saber isso. Né? Você está classificando aí. Que nível de educação formal o usuário médio possui? Os usuários são capazes de aprender por meio de material escrito, vídeo, tutoriais, né? Ou expressam seu desejo por material em sala de aula, por exemplo, reunir o pessoal e
fazer um treinamento? Como que é aquela cultura naquela empresa, né? Então, são questionamentos que faz toda a diferença. Então, veja como você vai observando aí para entender melhor os usuários, mas ao mesmo tempo você já está pescando algumas ideias que a empresa utiliza ou quer utilizar. Os usuários são digitadores experientes ou têm fobia a teclados, né? É outro ponto importante, que parece que não, mas faz diferença aí. Qual é a faixa etária? Os usuários são representados por um gênero, né? Uma equipe de mulheres, ou então é mesclado, como é que funciona? Por quê, né, que ele quer saber isso daqui, né? Porque faz diferença, né? Para o segmento, de repente, né? Trabalhando com, sei lá, esmaltes, né? Especificamente. Então, como que é esse perfil predominante, né? Então, você vai encontrar isso, né? E aí você tem que entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Você vai ver que nem... não estou dizendo que tem homem que não pinta a unha, não é isso. Estou dizendo que a maioria não pinta, né? Usar uma base, sei lá, mas usar um vermelho, outras cores, entender mais por que se usa o vermelho. A gente viu um pouco sobre cores, né? E tem outros produtos que são lançados, né? Que são, né? Desejados pelas pessoas e tudo mais. Então, o gênero faz um pouco de diferença dependendo do segmento. Como os usuários são recompensados pelo trabalho realizado? Bom, aí é muito, não é obrigatório tudo que a gente está lendo aqui, tá? Mas existe uma recompensa no sentido de, não vou falar só de manipular um sistema, você é recompensado, mas uma questão que de repente pode virar um outro assunto aqui, né? Por exemplo, né, dando ideias, você pode ter uma recompensa, ganhar, participar de um sorteio, sei lá, né? Dando ideias para melhorias aí de interface, por exemplo. Se não tem nada, vai ficar do jeito que está, né? Os usuários trabalham um expediente normal ou ficam até o horário até que o trabalho seja completado, né? Então, pode fazer diferença esse tipo de questionamento aqui para você entender o usuário, né? O software deverá ser parte integrante dos usuários de trabalho ou será apenas esporadicamente? Depende do software que você está desenvolvendo, né? Qual o principal idioma falado pelos usuários? Também faz muita diferença. Quais as consequências se um usuário cometer um erro ao usar o sistema? Depende do que você na tela, depende de vários fatores. Mas vamos pensar, independente de qualquer tela, qual é a consequência? Então isso é uma regra interna, né? E que é possível acontecer. Os usuários são especialistas no assunto tratado pelo sistema. Por exemplo, o cara vai trabalhar com uma interface que é voltada para contas a pagar. Né? Então, tem uma formação, né, ou especialista nessa área, mas é só para fazer pagamento de conta. Não precisa saber ter uma faculdade, enfim, depende. Né? Depende muito. Aí faz diferença para você saber quem é o usuário. De novo, peraí, deixa eu pôr aqui. Carregamento solar da minha bateria aqui. Os usuários são especialistas, tá? Os usuários querem saber sobre a tecnologia que se encontra por trás da interface, né? São perguntas que vão fazer com que você tenha uma classificação, não necessariamente todas elas, né? Que você precisa aí tratar, mas de alguma forma essas perguntas aí vai de alguma forma entender diferentes classes, perfis e quais são os modelos mentais do sistema
e como uma interface deve ser caracterizada para atender às suas necessidades. Bom, vocês perceberam que aqui a gente está tratando de um assunto para um desenvolvimento de um projeto, né? Para uma empresa em qualquer segmento. Mas, se a gente pensar que tem um leque, né, muito amplo para a interface, algumas coisas você consegue apropriar, né, daqui. Vou dar um exemplo um pouco mais simples. Vocês fizeram, de novo, aí um trabalho e tudo mais. Imagina que você foi convidado para desenvolver um projeto para uma... Hoje é sexta-feira, né, com esse friozinho, uma pizzaria. Uma pizzaria, tá dando água na boca. Então, essa pizzaria convidou a desenvolver um site, né, que inclusive faça as encomendas, um delivery, por aí vai. Né? Você vai ter que fazer uma parte desse trabalho, uma boa parte, que a gente comentou até agora aqui, né, para entender do segmento, quem vai mexer no sistema. Aí, só que ele não quer só o site, né? O site, quem que vai ser o usuário? Não é ninguém da pizzaria ali, né? Vai ser cliente da pizzaria. Então, aí é uma outra proposta. Agora, dentro da pizzaria, né, ele falou, ó, faz o site e faz, quando a pessoa faz o pagamento da pizza, eu já recebo aqui dentro, no meu sistema, para eu enviar para o pizzaiolo e para a atendente já fazer tal coisa e já aparecer no meu faturamento e já cai nos meus produtos, o estoque, e aí é uma outra interface, né? Mas por meio de uma interface externa, vamos falar assim, para o consumidor, vai gerar todas as informações para a interface interna, né? Que ele também precisa que seja desenvolvido. Que é aquela telinha que a gente costuma ver meio padronizada, né? Numa pizzaria, por exemplo, nos programas mais comerciais, assim, né? Então tem uma interface ali, né? Que teoricamente é padronizada, enfim, não tem uma novidade ali, etc. Mas é mais ou menos para a gente entender duas coisas, né? Duas situações, né? Senão vai ficar só uma coisa na mente. Mas eu estou pensando no cliente que compra a pizza no site, né? Ou no app, no aplicativo. Mas tem uma outra parte aí que a gente não pode deixar de esquecer, que é o que a gente está comentando aqui, né? Mas tem os dois lados, né? Vou ter que pensar também, pô, como é que eu posso ser mais atrativo? Porque se você pegar aí, sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui pizzaria. Deixa eu ver se tem alguma maneira mais ampla de a gente dar uma olhada aqui. Aqui são páginas, né? Provavelmente deve ser a página inicial. Não. Não dá para visualizar aqui, teria que abrir. Vamos fazer, ó, bem simples aqui. Peraí. Sem fazer propaganda, tá? De graça, né? Para ninguém. Mas o Matheus caiu de novo, hein, Matheus? Vamos pegar algumas aqui. Pouquíssimas aqui, mas vamos pegar. Vou pegar mais uma aqui. Essa aqui não. Pronto. Vamos lá. Aqui é um site, certo? Deixa eu ver, é isso mesmo, um site da uma pizzaria. Aí a rapidez, etc., não é isso que a gente está analisando. Vamos fazer um comparativo. Você tem aqui uma gama de situações, né? Vamos pegar aqui, sei lá, vou pegar uma qualquer aqui.
Entrega ou buscar. Olha aí, ó. Eu tenho que fazer um cadastro, certo? Lógico, né? Tem que fazer um cadastro. Isso é um ponto, tá? Depois eu comento aqui. Vamos ver a próxima. Essa aqui, acho que não tem site, hein? Vamos ver aqui. Porque essa aqui não tem site, não pegou direto o site dela aqui. Aqui, ó, importante, né? É o que está acontecendo então isso aqui já é um ponto positivíssimo aí, né? Olha o layout. Bom, vou comparar aqui com o que a gente acabou de ver aqui. Recomendações. Mas olha o tipo da letra. Um caso tem, professor, para dar fome? Então, cara, aproveitar, estou fazendo uma propaganda aí. Olha o tipo da letra, ó. Chama atenção ou não? Né? Tá mantendo o quê? O padrão de letra da marca, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, o nome da pizzaria, então ele mantém o padrão de letra, ó. Lembra? Mantém o padrão, né? Enfim, enfim. O que mais? Vamos fazer aqui uma solicitação, como a gente fez no anterior. Ver cardápio. Vamos tentar de novo. Ele joga para essa tela, beleza. Aí eu vou clicar aqui, ó, pizza salgada. Ele vem para a primeira tela. E vem para cá. Vou tentar por aqui. Mesmo que tá aqui. Ó, ele apareceu. Mas não dá para selecionar. Você tem que ligar, certo? Pelo que eu entendi aqui, eu não consigo fazer uma compra aqui. Vamos voltar rapidinho aqui. Só para ver um detalhe aqui que eu queria ver. Não. Não tem como pedir aqui. E a última, né? Que tem uma certa... Aqui o fundo, né? Que dá aquele ar de rústico, de pizzaria e tal. Eu não gosto quando aparece esse negócio aqui. Eu não sei tirar ele daqui, cara. Pronto. Até traz aqui... Não é nem São Paulo, né? A tela aqui, ela vai sozinha. Né? Não preciso... Eu posso deixar o controle pelo próprio sistema. Tem o menu aqui e a gente sabe que tem algumas coisas aqui embaixo, né? Vamos ver o nosso cardápio. Bom, nosso cardápio, aqui só são as escritas e pizzas tradicionais. Vamos lá, rapidinho aqui, ó. Não tem também entrega, né? Assim como tem aqui, eu consigo fazer entrega. Mas olha esse fundo todo branco, né? Que a gente viu, inclusive, aqui no próprio início. Mas é característico como é que se fala? Oh, meu Deus, da marca, né? Então, eles querem essa cor e tal. Cor que não traz fome, né? Não tem a ver com fome. A gente sabe que são outras cores aí que envolvem um pouco isso. No entanto, aqui tem uma mistura já. Fala que o exemplo certo é o McDonald's, né, professor? Exatamente. Tá, a ideia aqui é a gente ver assim, um comparativo, né? Não que, essa aqui é a que eu quero, né? Tá perto da minha casa, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer o que a gente está observando aqui, que é o usuário, né? Que vai gerar, né? Eu sou consumidor, eu que vou gerar dados para o sistema da interface que foi desenvolvida lá também. Então, tem uma amarração aí, né? Então, o cara já tem o site, mas você tem que conhecer também o site do cara. Fala, peraí,
Vamos dar uma analisada aqui e tal. Ah, mas aqui tem um que mostrou que pede aqui pelo iFood, né? Acho que é esse aqui, ó. Então, ele não quer possibilitar a venda por aqui. Meu, então fica uma coisa estranha, né? A minha opinião, tá? Aqui é mais um canal de venda. E quem que vai chamar? Eu não estou vendo possibilidade de comprar por aqui. Eu posso estar até errado, mas eu não vejo possibilidade de comprar por aqui. Né? Isso aqui é a Namoca, acho que é uma das mais conceituadas aí e tal. De qualquer forma, são situações que, independente da interface que vai ser desenvolvida, mesmo que você não vai mexer, né, que ela já está funcionando, ela pode ser um sinalizador de comportamento, etc., para que você possa trabalhar. Porque a gente está falando especificamente do usuário interno aqui, né? Mas eu complementaria no segmento que você vai atuar, conhecer também qual a imagem que essa empresa está trazendo no mercado. Né? Faz parte, né? Porque ele pode achar assim, pô, você está fazendo aí para mim uma interface, então eu vou ganhar agilidade, eu vou ter talvez maior produtividade, vou ganhar mais tempo com os meus funcionários. Então ele está achando que ele vai ter um certo lucro, né? Ele pode até estar certo, né? Lógico. Mas tem alguns outros componentes que acho que cabe também você aí avaliar. Bom, análise e modelagem das tarefas. Tem uns tópicos que nós vamos falar aqui que vai sugerir para vocês uma introdução à programação, para quem não conhece. Não vai entrar, tá, na programação, mas vai sugerir aí para vocês o entendimento base para qualquer programação. Acho que é um pouco mais para frente aí, deixa eu ver. Um pouco mais para frente, se der para a gente falar hoje, tá? Bom, análise agora de modelagem das tarefas é trabalhar, por exemplo, essas questões, ó. Que trabalho o usuário irá realizar em circunstâncias específicas? Quais tarefas e subtarefas são realizadas à medida que o usuário desenvolve seu trabalho? Quais os objetivos de domínio do problema específico que o usuário irá manipular à medida que o trabalho é desenvolvido? Qual a sequência de tarefas, o fluxo de trabalho? Qual a hierarquia das tarefas? Então, para que você desenvolva e possa responder, você não, né? Ter essas respostas, né? Aí você tem algumas técnicas, né? Mas o caso de uso, eu diria, né, que é a mais comum, que faz uma diferença enorme no currículo. Se eu não comentei, eu vou falar de novo, enfim, acho que é importante. Faz parte de uma disciplina chamada Análise de Sistemas 2, e também tem uma pequena introdução em modelagem de dados, que é a UML, né? Que a gente fala que é uma linguagem, não é de programação, mas é uma linguagem de modelagem unificada, que é representar essas perguntas, ou as respostas, né? Eu diria, principalmente de sequência de tarefas, né? Dentro da interface, né? Do que vai ser feito. Então, o caso de uso, ele descreve passo a passo. Vou dar um exemplo rápido aqui, ó. Deixa eu ver se está fácil para eu achar. Deixa eu abrir outra tela aqui. Deixa eu pensar aqui, peraí. Caso de uso. Vamos ver se está fácil. Peraí, que é rapidinho aqui. Não é esse.
Caso de uso. Aqui foi aqui, análise de sistemas. Deixa eu ver se é essa apostilinha aqui. Quero ir para a atividade de... Ah, acho que está aqui, ó. Aqui, achei. Só ver qual é o slide aqui. Pegar aqui, entrevista. Tem um material específico para elaboração de entrevista, que é utilizando Join Application Design, que esse material eu vou precisar passar para vocês como complemento, não vou utilizá-lo, mas para vocês guardarem aí com vocês. Vou ver um caso de uso legal aqui, ó, para a gente entender. Deixa eu só ver se está aqui. Passo a passo. Acho que esse aqui fica legal, né? De sequência. Esse aqui fica legal. Deixa eu só ver o último aqui, se tem um outro exemplo também. Esse aqui que eu quero mostrar. Só para vocês terem um exemplo de técnicas, né, que a gente vai usar. E o caso, esse aqui não é um caso de uso, tá? Mas é um exemplo de técnica ou documentação aí que vai trazer as tarefas, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui numa atividade de alguém que vai logar no sistema. Aqui, esse símbolo, né, preenchido, é o início, e aqui são os possíveis fins, né, finais da sequência da tela, do sistema, como ele se comporta, né? Então, a pessoa vai ver a tela aqui. Peraí, deixa eu ver quem que tá chegando aí. O usuário, né? Vou digitar o CPF. Aí, ó, ele pressiona a tecla Tab, né? Vai mostrar ali os dígitos, né? E pressionando, ela vai para o próximo estado, que é digitar a senha. Mesma situação. O Enter vai mostrar asterisco na tela, não vai mostrar a senha, lógico. Com o Enter, dando clique, né? Ou clicando ou apertando o Enter, o sistema vai fazer a validação do CPF da senha, que foi feito o cadastro. E aí ele vai abrir a aplicação. Sei lá, um cadastro, uma tela inicial. Agora, se for inválido a informação aqui, ó, vai aparecer uma mensagem de erro. O sistema vai rejeitar e vai ter a opção de sair ou fazer uma nova tentativa, limpando todos os campos da tela. Isso daí foi o usuário, né? O usuário, ou foi a entrevista, foi todo esse processo que você fez aqui para entender, por meio de um caso de uso, que ele é passo a passo, descrevendo a maneira como o usuário utiliza a interface, né? E você foi documentando aquilo ali, representando por um diagrama, vamos falar assim, por um símbolo, né? Que é padronizado no mundo inteiro. Então, o caso de uso não é o que eu mostrei aqui, tá? O caso de uso. O caso de uso, na verdade, o desenho dele é muito mais complexo na escrita, detalhado demais. O caso de uso é esse cara aqui, ó. Vou mostrar o caso de uso, já que ele está citando o caso de uso, mas para vocês conhecerem, tá? Não vou trazer essa atividade aqui à tona agora, né? Então, ele entende assim. Olha só, isso aqui é legal. Para efetuar um saque no caixa automático. Então, você tem o símbolo, aqui é o símbolo, a simbologia, né, que é utilizado. Esse boneco mesmo, ó, que é o cliente, e aqui é o sistema. Mesmo que seja um boneco, mas é para representar
um ator. Quem trabalha no saque é o cliente e é um sistema. Não tem um operador, não tem uma pessoa te atendendo. É um sistema, né, no caixa eletrônico. E o que pode ser feito lá? Aqui, lógico que tem muito mais coisas, mas o cliente pode efetuar saque, emitir extrato, receber informação de saldo. Quem fornece isso? O sistema. Isso é a primeira parte do caso de uso. E aí você vem detalhadamente fazendo um curso normal da situação. Olha só, uma mensagem de saudação está sendo mostrada na tela. Que é o que acontece quando você vai lá no caixa eletrônico hoje. O cliente insere o seu cartão. Hoje não precisa mais, né? Tem uma opção, né? Provavelmente porque foi feita uma pesquisa com o cliente e falou, eu esqueci meu cartão, como é que não tem outro jeito? Não, agora basta você digitar o CPF, que vai ler a tarja do cartão magnético e vai ver se é aceitável. Se o cartão é aceitável, o caixa pede. Aqui é tudo favorável, tá? Vai pedir a senha, né? E fica aguardando até que seja informado o sistema. O cliente informa a senha. Se a senha estiver correta, o caixa solicita que o cliente informe o tipo de transação e fica aguardando. O cliente seleciona a opção de saque. O caixa mostra uma tela para que seja informada a quantia. O cliente informa a quantia a ser sacada. O caixa envia uma requisição para o sistema bancário, para que seja efetuado um saque na quantia especificada. Se o saque é autorizado, as notas são apresentadas para serem entregues. O cartão é ejetado, um recibo é emitido e as notas liberadas. Isso é um curso normal. Não tem nenhum problema aqui. No caso de uso também, a gente tem que colocar os cursos alternativos. O cartão não é aceitável. Se ele não for aceitável, o que pode ser feito? Né? O cartão é ejetado com bip. Senha incorreta. Se a senha informa incorreta, uma mensagem vai ser mostrada para o cliente que poderá entrar com a sua senha correta. Caso ele faça a terceira tentativa, aí o cartão pode ser bloqueado. Né? Saque não autorizado. Então, se não for aceito pelo sistema, uma mensagem informando o cliente é mostrada por 10 segundos e o cartão é ejetado. Cancelamento da operação. O cliente pode cancelar a transação em qualquer momento. Então, perceberam que para uma interface, né, a modelagem das tarefas que vão ser efetuadas na sua ou no interface do cliente, você vai documentar detalhadamente, passo a passo, né, que faz parte da análise das tarefas do sistema, né, utilizando, por exemplo, um caso de uso, que é uma técnica, né? Então, eu já dei um exemplo, ele dá outro exemplo aqui, mas eu não vou entrar no mérito aqui. Então, é isso que ele vai tratar aí como importante, tá? A elaboração das tarefas, acho que ele vai trazer aqui em outro momento. É isso aí. Então, aqui finaliza-se esse primeiro, aquele capítulo, né? Aqui ele está dando... Aqui ele deu um exemplo e está seguindo, aí eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu prefiro manter aqui, ó, que é mais simples, tá? Mais simples aqui, ó. E aí, você fez isso tudo, né? Coletou lá, fez a descrição, né, de tudo e tal, e aí você vai representar isso de uma maneira padronizada mundialmente, né? Que você sabe o que tem para criar ou para desenvolver no sistema. Deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Está aqui, ó. Acho que está em português, mas se você fizer em inglês, qualquer pessoa no mundo inteiro vai fazer um sistema observando esse caso de uso que foi escrito primeiro e agora foi representado pelos símbolos, né? Olha aqui, ó, sistema bancário, o cliente verifica a senha, analisa por retina, por exemplo, né?
é feita uma validação e ele pode sacar, emitir extrato e informar. Se ele fizer um saque, vai ser emitido, vai ser coletado informações estatísticas para o sistema, né? E se ele também pode receber um extrato caso ele faça um saque. Não está escrito aqui, mas também pode ser colocado. Tá? E aí, com isso, né, desenvolvido, você vai aproveitar esse caso de uso aqui, ó, essa representação, e começa a desenvolver as telas. Né? Só que ele traz aqui, que eu falei que dá uma introdução para a programação, que aí você começa a elaboração de objetos. Pegando esse exemplo, né, nós temos alguns objetos aqui, né? Por exemplo, aqui, né, que são classificados aí, são as classes, né? Então, quais as classes que a gente entende que tem aqui? A gente tem cliente, né? Então, porque cliente, ele é categorizado, ele tem características comuns, né? São comuns aí. Como no nosso caso, nós somos clientes de um banco, né? Especificamente falando assim, né? Você é cliente de um banco, então você tem características semelhantes aos outros clientes, né? Que é nome. Quais são as atribuições para o cliente de banco? Nome, telefone, CPF, RG, endereço, não é isso? Então, são características para essa classe determinada como cliente. E aí você começa a moldar isso para uma linguagem ou para o desenvolvimento de um sistema, que aí é orientada a objetos, por exemplo, é o que ele está trazendo aqui, né? E ainda assim, então o cliente é uma objeto, né? Uma classe, ok. Aí nome é caractere, né? CPF é numérico, então você vai já pensando nesses atributos, que é o que ele está dizendo aqui, dessa classe, e com o tipo do atributo. Então você já vai pensando e vai trazendo nessa análise de objetos, ou elaboração desses objetos, extraindo do caso de uso, já formatando aí para uma linha programável, né? Nesse exemplo aqui, ó, ele trouxe, que é um pouco interessante também, ainda usando a UML, tá? Aqui é uma... até cita aqui, ó, um diagrama de atividades, tá? E não de raias, tá? Não é que não, é muito difícil a gente ouvir falar, é mais prático, comum e rotineiro, diagrama de atividades, que é depois que eu fiz o caso de uso, toda aquela descrição passo a passo de como funciona um saque no banco, representei isso, né, com os símbolos lá dos atores, da elipse, e agora eu vou fazer um diagrama de atividades sobre isso, né? Que é essa representação nesse formato. Pode falar? Isso seria basicamente um fluxograma, né? Podemos dizer que sim, né? Só que é uma outra maneira de representar, ok? Sim, aqui não tem exatamente as mesmas regras que tem para fazer um fluxograma, não é? Não tem. Aqui a gente fala diagrama, né? Diagrama, aqui, ó, por exemplo, de atividade. Então, um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se tem um contexto. Só para a gente parar aqui para um intervalo. Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Eu li sobre isso aqui, mas eu não sei, não pode estar muito aqui atrás. Aqui ele está falando do setor imobiliário, mas o diagrama que ele fez ali é outro assunto. Tenho certeza que eu li. Acho que está depois. Está depois aqui, ó. Mas vamos lá.
Aqui é um de sequência, né? Então, eu já fiz o diagrama lá, ou perdão, já fiz o caso, já fiz o requisito, passo a passo, né? Usando uma estratégia da UML, que é o caso de uso. E aí, vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Paciente, farmacêutico e médico. Percebe que cada um, deixa eu fazer assim, ó. Cada um na sua coluna. E cada um com as suas devidas atribuições. Isso vai ajudar, sistematicamente falando, para eu entender as funções do sistema e quem é que vai usar, qual usuário. E ainda assim, farmacêutico, ok. Mas qual é a classificação desse farmacêutico, né? Ele, que é aquela... são aqueles questionários que a gente viu anteriormente para identificar o usuário. O médico, né? Enfim, isso é um ponto, né? Então, olha só, o que o farmacêutico pode fazer num sistema? Ele vai determinar a situação da receita, como você bem disse, é um fluxograma, sim, mas a representação aqui a gente chama de diagrama de classe, tá? Porque ela tem aqui, ó, a simbologia de início, a sequência das atividades e quem vai realizar as atividades, tá? Então, é importante isso daí. Então, a gente percebe... Opa, tá apagando aqui. Então, a gente percebe que um farmacêutico, né, não vai fazer uma avaliação de uma medicação. Quem faz é o médico. E ele pode aprovar ou não a avaliação, enfim, a revalidação, que o paciente está solicitando uma revalidação de receita. Não é o farmacêutico, nesse caso, tá? Então, quem recebe é o farmacêutico, vamos falar assim, essa proposta que está escrito aqui, e ele passa aí, dependendo da situação, para o médico tomar essa decisão. E aí, cabe ao cliente receber, né, a receita ou não, né, receber a questão válida ou não. Tá? Então, é um outro exemplo que dá sequência no desenvolvimento para elaboração de um programa, de um sistema. Então, porque aqui eu posso errar, né? Eu posso refazer. Eu não posso pensar que, pô, eu vou direto para as telas da interface e já vou fazendo. Aqui é o processo que você vai para a prototipação. Sem isso aqui você não consegue, porque aqui foi feita a pesquisa com o usuário, entrevista, aquela reunião lá, enfim, para você saber todas as tarefas, todos os processos. Aqui você já está diagramando, né? Você está tirando do papel as informações que foram colhidas e trazendo para uma escrita representativa que pode gerar aí futuramente as telas ou banco de dados e por aí vai. Com esse documento que faz parte do projeto, dos sistemas, esse documento, com esse documento em mãos, qualquer um vai conseguir desenvolver a interface. Mas percebe que é uma mescla de informações, né, que a gente vai fazendo, mas a ideia é justamente essa. Mas, de qualquer forma, mesmo mesclando, a gente sabe que está separado a item a item. Então, isso aqui faz parte do desenvolvimento de uma interface. Né? Então, é sequência, né? Enfim. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Deixa eu só ver a conclusão da escrita aqui, que ele trouxe. Olha só. A informação foi feita aí para esse exemplo aqui de diagrama. Então, cada usuário tem a sua tarefa. O aspecto da interface projetada para o paciente é diferente do definido para o farmacêutico ou médico. É fato, né? Então, por isso que eu preciso saber quem faz o quê, como eu estava mostrando da pizzaria, né? Então, o cara não vende por outro canal, só pelo iFood, mas ele tem a característica da página dele. Então, no iFood tem que estar igual, né? Teria que entrar ali para ver se ele permanece, porque a gente está falando de uma coisa específica. Agora, o funcionário da pizzaria, ele está num outro patamar aqui, ó. Então, esse sistema aqui, ó, né, vamos falar assim, é um sistema de validação
de receita. Por que não faz assim? Não está fazendo. Esse sistema tem usuários diferentes que vão acessar. Então, são interfaces diferentes que eu vou ter que elaborar. É isso que ele está aproveitando aqui, né? Contemplando aqui. Ou seja, o projeto para farmacêutico deve contemplar acesso e exibição de informações de fontes de informação secundária. Por exemplo, acesso ao estoque para o farmacêutico e acesso a informações sobre o medicamento alternativo para o médico. Então, são informações secundárias aí que são previstas. Muitas das atividades citadas no diagrama de classe, vamos substituir essa palavra, podem ser elaboradas ainda mais com o uso da análise de tarefas. Por exemplo, preenche receita poderia implicar uma entrega via correio. A gente não leu, tá? Mas, cadê preencher receita? Não tem aqui. Mas é uma implementação, inserir uma atividade, enfim. E também a representação hierárquica, né, que a gente percebe que ocorre quando se começa a análise da interface. Então, uma vez estabelecido o fluxo de trabalho, que é o que foi feito aqui, pode-se definir uma hierarquia de tarefas para cada tipo de usuário. Então, a hierarquia é obtida por meio da elaboração gradual de cada tarefa identificada pelo usuário. Por exemplo, usuário, tarefa de usuário e a sub-hierarquia. Olha só. Ainda no exemplo anterior da receita, né? Tarefa de usuário. Solicita que uma receita seja revalidada. Então, ele fornece informação de identificação, especifica o nome, a identificação, especificar uma senha, especificar o número da receita e especificar se é exigida a data de revalidação. Então, são aí questões de representação hierárquica, né? Então, após isso é que vai ocorrer todo o fluxo, né? Aí a demanda vai aparecer para o farmacêutico e, consequentemente, para o médico. Então, tem uma hierarquia aí dentro disso. É importante saber essa representação. Mas só pode ser feito utilizando ou sabendo quais são as tarefas de cada usuário, ou todas as tarefas por usuário. Então, parece ser simples, né? Fazer uma interface. Sim, parece. Mas por trás da maioria das grandes interfaces, ou bem elaboradas, tem essa documentação que a gente está vendo aqui. Isso complementa e dá um gostinho aí para vocês para algumas próximas futuras disciplinas, né, que vocês terão como pilar para o desenvolvimento, creio eu, que dos futuros projetos de vocês. Então, é uma gama de informações aí muito rica e importante para vocês. A gente continua depois de um breakzinho aí, sobre alguns outros tópicos, pode ser? A gente dá uma parada aqui, 15 para as 9 agora, né? A gente volta aí às 9 horas, pode ser? Pode ser, professor. Pode ser, professor. Pode ser, professor. Combinado. Então, não é para dormir nesse friozinho aí, é para voltar aí. Aproveitar esses 15 minutos e pedir uma pizza. Oh, aí sim. Então tá bom, eu vou parar a gravação para não ficar 20 minutos parado sem gravar nada, e eu volto depois, faço uma segunda gravação, tá? Ok, professor, até mais tarde. Até mais então.